Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso humilde canal. Família, a semana já começa desse jeito, né? Porque eu digo que a semana começa agora, apesar de ser quinta-feira, esse dia que estamos gravando e soltando esse vídeo é uma quinta-feira. Quinta-feira pós-carnaval, né? Graças a Deus essa festa do demônio acabou, essa festa da carne, enfim, chega ao fim. E agora, né, que fizeram a oferenda a todos os deuses pagãos, agora a coisa vai, agora a coisa anda. É assim que eles pensam, é assim que eles fazem e é assim que o povo acaba participando de tudo e sendo conivente com isso. Mas enfim, esse não é o assunto de hoje, já fizemos mais de, acho que 3 vídeos sobre o assunto. Já deu, né, família? O que eu quero falar com vocês é sobre essa polêmica do vídeo pornográfico, né, que o Bolsonaro publicou. E já tem gente falando em impeachment. Dê uma olhadinha aí, ó. Está em todos os sites. Eu mostrei nesse aqui, ó, para vocês, gente, sobre política. Vídeo divulgado por Bolsonaro pode levar a processo de impeachment, diz autor de pedido contra Dilma. O cara que fez o pedido contra a Dilma, né? Ele está dizendo que esse vídeo que Bolsonaro publicou pode sim levar o processo de impeachment. Mas por que, Davi? O que foi que Bolsonaro fez? Eu acho que a maioria já sabe. É um vídeo onde um cara tá lá, dois homens lá, um mijando no outro, e Bolsonaro vai e publica esse vídeo. O que mostra claramente que Bolsonaro, ele não tem mentalidade de um presidente. Ele ainda acha que é um deputadozinho que precisa fazer polêmica para conseguir manter os seus votos. Ele continua com a mesma ideia, né? Um político já velho aí no sistema, sempre trabalhou dessa maneira e ele nem se vê na posição de presidente. E cada vez ele dá mais prova que ele não é o presidente de fato. Existe muito mais pessoas no próprio governo dele que tá mandando mais do que ele. Eu já venho denunciando isso aqui e mostrando os fatos a vocês. Cada vez isso fica mais claro. Aqui, ó. O que ele diz, ó. Autor do pedido que levou ao processo de impeachment que derrubou a presidenta Dilma Rousseff em 2016, Miguel Reale Júnior, fez duras críticas à divulgação de um vídeo obsceno do presidente Jair Bolsonaro em um post no Twitter, na terça-feira. Em entrevista ao jornal O Globo, Reale Júnior lembrou que a lei do impeachment de 1950 prevê crime de responsabilidade se o chefe de Estado proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Agora veja as palavras do cara, que por mais mínimo que a pessoa seja, tem que concordar. Ó. O que eu destaco é a absoluta desnecessidade de enviar este vídeo abjeto ao povo brasileiro para denunciar algo que tinha sido visto previamente por algumas centenas de pessoas. Um auxiliar, reservadamente, poderia fazer isso junto à autoridade policial. Com a divulgação, ele deu exposição a um fato restrito, sem nenhuma necessidade, ou seja, ampliou o ato. Algo que seria visto por algumas pessoas foi visto pelo Brasil inteiro, declarou o jurista. E ele ainda pegou leve, né, família? Porque nós já sabemos que não foi apenas o Brasil inteiro que viu, foi o mundo inteiro. Vários países, várias mídias internacionais estão debochando da cara dele, rindo dele. De fato, ele conseguiu virar uma piada. Isso pra mim também deixa clara a falta de autoridade do Bolsonaro. Ele na posição de presidente poderia fazer o quê? O que é que eu faria? O que é que você faria? Muito bem, fizeram isso esse ano. De fato, não tinha muita coisa que ele poderia fazer para impedir verbas para carnaval e várias outras coisas, porque muitas são feitas por contrato. Eu digo a vocês porque aqui na minha cidade eu presenciei, vi a contratação de alguns artistas. Por exemplo, eu vou dar aqui de Elba Ramalho. Elba Ramalho foi contratada aqui na minha cidade, Caruaru, na época, para fazer o show aqui no Pátio do Forró. E o contrato era de 10 anos, família. 10 anos o contrato feito. Então é uma das coisas que o parlamento precisa ver, que nenhuma prefeitura ou qualquer órgão público poderia contratar maior do que sua gestão. Eles fazem esses contratos e vão passar muito mais do que a gestão deles, e o próximo administrador que entra fica amarrado por esses contratos. Ele tem que cumprir ou, do contrário, pagar a multa rescisória. Então é um verdadeiro absurdo. No caso, Bolsonaro não quer liberar verba para carnaval, diz ele, né? Mas a gente sabe que alguns contratos já estão assinados e ele tem sim que liberar esse dinheiro ou pagar a multa, que é muito pior. Então, esse é um ponto de vista que a gente tem que ver. Agora, para mim, esse é o governo da nova ordem mundial, eu já falei isso para vocês, e cada vez as coisas estão ficando mais claras, família. Nós estamos caminhando, e Bolsonaro está caminhando para fazer o pior governo que o Brasil já teve. Tá tudo muito claro. E por que hoje eu estou sendo tão pessimista, família? Porque é que agora eu nunca dei esse tipo de declaração e agora estou dando. Por que é que eu estou tendo essa certeza? Claro que não é uma certeza absoluta, mas é uma coisa que a gente consegue enxergar. Ó. Vou mostrar a primeira notícia para vocês. Vocês sabem que o Brasil, agora, nesse momento, o governo vem propondo corte e mais corte de todos os pequenos e mínimos benefícios que o povo tem. Os mínimos eles estão cortando.
Não se fala no maior problema do Brasil, que é o pagamento de juros da dívida aos banqueiros. Não se fala de jeito nenhum, nem tem marcha ali suficiente, só teve Enéas, doutor Enéas, para falar nesses juros. Os caras simplesmente baixam a cabeça e aceitam pagar os juros mais caros do mundo. E o povo gado também apoia a mesma coisa. Economistas, simpatizantes de política, todos esses canais ridículos e imbecis que estão aí, tudo apoiando e arrumando argumentos sem tocar nunca nesses juros da dívida externa. Jamais eles falam. E da dívida interna também. Tudo é juro para banqueiro. Eles dividem dívida interna e dívida externa, mas você pode resumir tudo em juro para banqueiro, tá certo? Então, o que é que o governo faz? Senado aprova corte em fundo para educação. Senadores destinaram 50% dos recursos vindo da comercialização do petróleo do pré-sal, que iriam para o fundo social, para outro fundo, voltado para a expansão de gasodutos e para o fundo de participação de estados e municípios. Eu vi outros canais aí, principalmente de direita, tentando distorcer isso aqui, esconder, dizer, não, mas de fato precisa de uma CPI para a educação. Está se gastando muito com a educação e a educação não presta, e BBB e barará. Meu amigo, nada justifica destinar 50% dos recursos que seria para a educação para outros fins. Essa seria a última parte a se mexer. Por quê? Porque um povo sem educação não é nada. E é o que o governo está querendo. O Senado cortou pela metade uma das fontes de recursos do Fundo Social do Pré-Sal, destinado a investimentos em saúde e educação, por meio de um projeto de lei. E os senadores destinaram 50% dos recursos vindos da comercialização do petróleo do pré-sal que iriam integralmente para o fundo social, para outro fundo voltado para a expansão de gasodutos e para o fundo de participação de estados e municípios. A proposta ainda precisa passar pela Câmara, tá certo? Veja bem, família, não privatizaram uma parte do pré-sal, quase todo, bem dizer. Cadê o dinheiro? Por que não vimos esse dinheiro entrar? Vai se vendendo, vai se entregando tudo e você não vê o país mudar, não vê o país melhorar. Isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente por que não muda. Outra coisa que a gente vê que esse governo realmente não presta, olha aqui, ó, a velha política de novo. Ó. Bolsonaro estuda dar 5 milhões, escute bem, Bolsonaro estuda dar 5 milhões para cada parlamentar novato em troca de voto pró-previdência. Ele já sabe que o povo não vai aceitar essa previdência e ele vai passar por cima do povo comprando os parlamentares. Bolsonaro ainda pretende recorrer à velha política de barganha, liberando cargos de segundo escalão em repartições federais nos estados para partidos que se alinhem às propostas do governo no Congresso. Segundo a reportagem, Bolsonaro ainda pretende recorrer à velha política de barganha, liberando cargos de segundo escalão para partidos que se alinhem à proposta do Congresso. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, avisou que os líderes partidários poderão fazer indicações para cargos em repartições federais nos estados, desde que preenchidos critérios técnicos. Sobre a verba para angariar apoio de parlamentares aos projetos do governo, a barganha não inclui emendas impositivas obrigatórias para os parlamentares que foram reeleitos. Cada um deles receberá 15,4 milhões, despesa já prevista no orçamento. O bônus, como é chamado pelo governo, valeria apenas para os novatos, já que eles só terão direitos às emendas parlamentares a partir de 2020. Então, é o governo usando aí recursos, públicos para comprar. Quer dizer, o governo, ao mesmo tempo que diz que está sem dinheiro, usa recursos públicos para comprar e aprovar o que ele quer. Então, de fato, você já começa a estranhar. Ou tem dinheiro ou não tem. Se tem dinheiro para comprar uma coisa que deveria ser... uma coisa que deveria ser votada pelo bem da população. Não é bem? Então todos têm que votar, não tem que comprar as pessoas. Mas é isso que o governo está fazendo. Agora, veja que coisa absurda aqui e que prova que tudo isso é conversa pra gado dormir, pra boi dormir. Pra boi ficar urrando aí, dizendo bolsomito. O bichinho tá tentando consertar. Mas a verdade tá aí, ó. Juízes mantêm super salários e aposentadorias, enquanto defendem a reforma da Previdência. Juízes do STF são colecionadores de privilégios, enquanto a maioria esmagadora da população é colocada na miséria. Salário de 39 mil reais, bonificações de mais de 3 mil por já terem idade para se aposentar e não aderir ao regime, auxílio moradia e aposentadoria integral. É preciso se organizar para pôr fim à vida mansa dos reis de toga. Enquanto os juízes do Tribunal Federal STF ganham super salários, além de muitos outros luxos, como auxílio moradia, também pode se aposentar com um benefício infinitamente mais alto do que o resto da população. Recentemente, os ministros do STF tiveram um aumento em torno de 6 mil reais em seu salário. Veja mesmo, família, como é que aprova-se um absurdo desse, ó. O salário dos caras era de 33 mil e passou para 39 mil e ainda esses caras dizem que o país está em crise. A justificativa apresentada para defender este aumento é que a categoria estava em reajuste há muito tempo.
Do outro lado, a imensa maioria da população tenta sobreviver com salários de fome, e muitas categorias não vêem um reajuste há anos. Em estudos recentes do IBGE, a pesquisa nacional por amostra de domicílio mostrou que a renda média do brasileiro é de R$ 2.182, quase 20 vezes menor que o salário de um ministro do STF, quando se trata de aposentadoria. O cenário também se repete. O valor médio da aposentadoria do judiciário, não apenas do STF, é de todos esses caras que fazem parte disso aí, é de 18.065,40 centavos, enquanto a aposentadoria média dos demais trabalhadores é de apenas 1.271. É nesse cenário praticamente dicotômico, onde 50% da população vive com menos de um salário mínimo, que senadores aprovam o aumento do ministro do STF, que comanda a política do alto escalão do judiciário e que não são eleitos por ninguém. É eles que determinam, você vai pra cá, você vai pra ali. Estas cartas da toga, que vivem uma vida de luxo, enquanto uma a cada 3 casas no Brasil não tem acesso a saneamento básico. A matéria segue aí falando, mas nem vale a pena a gente falar aqui porque nós já estamos encaliçados de saber disso. Esse governo não está a favor do povo, esse governo não está governando só. Como essa boa imagem que você está vendo aí, é o governo da maçonaria, é o governo dos senhores do mundo. E Bolsonaro muito pouco pode fazer aí. Pra mim essa atitude dele, mandar esses videozinhos, essas coisas, é mais como que se fosse um protesto mesmo. Ele deixando claro para a população que ele manda muito pouco no próprio governo dele. Infelizmente é isso. Outros fatos que pra mim apontam isso, que as ordens vêm de fora mesmo, é a questão da agropecuária, em especial o leite. O nosso leite, por exemplo, é bastante saudável, tem muita qualidade, os produtores aqui estão de parabéns e têm capacidade de suprir toda a necessidade do país e ainda exportar, tá certo? E é uma chance para qualquer governo. Imagina, você não tem que comprar, você produz tudo aqui, certo? E você ainda consegue ter de sobra para vender. Então por que não fazer isso? Não. O que é que o governo faz? Para de incentivar os produtores, os produtores nacionais, começa a comprar de fora, tá certo? Começa a comprar de fora e deixa os daqui lascados, sofridos. Eu quero que você escute da boca deles mesmo, eles explicando isso. Antes. Agora tem que botar pra correr o PT no Brasil inteiro. É todo mundo com Bolsonaro. Estamos com você, meu comandante. Nunca mais. PT nunca mais. Estamos junto com Bolsonaro. O PT quer reconstruir o Brasil. Pergunta pra eles, quem é que foi que destruiu? Foi essa praga. Nós vamos ficar livre deles. Com Bolsonaro unindo o Brasil. Vamos junto. Agora. O ministro da Economia e a sua equipe acaba de tomar uma decisão totalmente equivocada. E precisa voltar atrás, precisa de corrigir esse erro. O governo federal está tomando a decisão de acabar com o imposto que é chamado tarifa antidumping, que é um imposto para impedir que o leite da Europa, da Nova Zelândia, entre no Brasil. E por que tem essa tarifa antidumping? Porque lá na Europa, o produtor rural, o produtor de leite, ele recebe do governo e recebe todo ano um subsídio para cada vaca que ele possui. Aqui no Brasil é diferente. Nós, produtores, pagamos muito imposto para tirar leite. Quero dizer a ele, ao ministro Paulo Guedes, olha, você proteger a economia europeia, a Nova Zelândia, prejudicando o produtor de leite no Brasil, é uma facada no peito do setor que primeiro apoiou Bolsonaro e que diz que queria um Brasil melhor. Então, família, quando você vê esse tipo de coisa, aí você lembra logo de quem? Doutor Enéas. Você lembra logo de quê? Da nova ordem mundial. Porque é exatamente isso que eles querem. Quando as pessoas falam, ô Davi, mas por que você não é um libertário? Por que você não é a favor do livre capitalismo? Porque livre capitalismo, ele é uma conversa de menino buchudo. É uma coisa de criança. Se você defende isso, você tem que deixar de ser criança, deixar de ser menino, porque isso não existe e nunca vai passar. Se de fato fosse o livre capitalismo, como vocês falam, eu seria a favor. Que seria o quê? Todo mundo podendo vender, as empresas competindo entre elas e o Estado sem atrapalhar essa negociação. Mas não é isso que acontece. Quando, por exemplo, se privatiza um setor público, né, uma área, vamos dizer, um estatal, como os Correios, por exemplo, onde você tem aquele serviço ali monopolizado, né, só o Correio pode fazer as entregas. Você vende ele. Aí agora eu posso fazer entregas, você pode fazer entrega? Não. Esse monopólio é vendido a 2 ou 3 ou 4 empresas internacionais, tá aí a Telefônica do Brasil, para provar isso, né? Foi vendido e o que é que fez? Passou para Oi, TIM, Claro e Vivo. Pronto, não entra nenhuma, só eles. O que é que eles fazem? Essas empresas pertencem ao mesmo dono, eles pegam ali, combinam o preço,
você vê várias marcas, mas tudo com o mesmo tipo de serviço. Você só escolhe a cor da bandeira mesmo. Uma regalia aqui, outra ali e pronto. Para você achar que existe de fato uma competição. E é isso que é feito. É igual ao comunismo. Por que o comunismo não dá certo? O comunismo, na sua ideia, não, todo mundo ganhando igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Parece um negócio bíblico. Mas na prática o que é que acontece? Por que não pode dar certo? Porque as pessoas não trabalham igual. Eu sei muito bem disso porque eu trabalhei de peão há muito tempo mesmo. Tenho várias carteiras assinadas e eu sei, chegar pros meus colegas, vamos trabalhar hoje, pô. Vou não. Vou nada, bicho. Hoje é feriado, eu vou pra praia, eu não vou não. Então eu ia. E aí quando for no final do mês eu vou ganhar igual o cara? Não, eu não aceito isso. Eu tenho que ganhar mais, que eu trabalhei mais. O comunismo ele não pode dar certo, nunca vai dar. Comunismo, socialismo não, tem que ser capitalismo mesmo. Cada um ganhar pelo que soa. Isso é o correto. Como Deus mesmo disse, e o homem viverá do suor do seu rosto. E ponto final. Agora, quando você passa para a ideia do libertarismo, o Estado, o governo, as empresas já criaram o quê? A burocracia. Por exemplo, aqui na minha região, já contei essa história aqui, mas é uma coisa que me realmente deixa indignado. Quando você pega as estradas aqui, sentido... As estradas federais, você sempre encontra aquelas vendinhas de frutas, né? Imbu, banana, caju, essas coisas no meio da estrada. E hoje dificilmente você vê, porque o Estado está ali indo em cima em nome, sempre levanta outra bandeira. Por exemplo, o Bolsonaro está cortando a verba da educação e está dizendo, não, é porque tem muito gasto aí, tem corrupção aí. A bandeira que é levantada é o quê? Limpeza, né? Honestidade, vamos fazer as coisas direito. É sempre outra bandeira. Nesse caso não foi diferente, a mesma coisa. Não, essas frutas aí podem estar contaminadas, é pelo bem do povo, é saúde pública. Não podemos permitir que vocês vendam assim, sem a gente olhar como é que tá essas frutas. Então cada vez mais, você que é independente, você que trabalha para você mesmo, seja de que forma for, desde a plantação de alimentos a uma venda pequena, um supermercado que você tenha. Cada vez mais eles vão exigindo mais e mais regulamentação, certo? Mais coisa para você poder regulamentar que o pequeno não consegue. O Dr. Lai Ribeiro, por exemplo, na indústria farmacêutica mostrou como é que é para você liberar um tratamento, você tem que fazer o teste com quase 1000 pessoas. Se eu não me engano, passa de 1000 pessoas. É que faz tempo que eu assisti a matéria. Mas o Dr. Lai Ribeiro, você tem um tratamento, aqui, eu vou provar que tal tratamento funciona. Você tem que pegar 1000 e tantas pessoas com aquela doença, botar em um hospital ali, bancar por um ano aquelas pessoas ali e ir fazendo os testes e marcando, ó, com 2 meses deu o resultado, com 3 meses deu isso. Então, essa quantidade de gente, imagina você ter condições financeiras de pegar 1000 e tantas pessoas com aquela doença, dificilmente você vai achar, e ir aplicando o seu tratamento e gravando isso para mostrar que realmente seu tratamento funciona. Então, o que o Dr. Lai Ribeiro mostrou, só quem consegue isso são as grandes empresas. Já é criada essa burocracia, já é tudo feito assim para que seja dessa forma. Então, irmão, você que defende o Estado mínimo, o liberalismo dessas coisas, você na verdade está contribuindo para isso. Porque como o Dr. Enéas explicou, o Estado... Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Por exemplo, o Brasil detém praticamente um monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é a matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós já temos o monopólio mundial, por 40 centavos de dólar e depois, quer dizer, compramos o mesmo quartzo empacotado por 3.405 mil dólares. A energia do Cury, um outro exemplo, nos custa 42 dólares, o preço internacional é 52, entretanto nós vendemos a 10, 12, 7. Sim, isso é imposto. É imposto porque nós aceitamos. Evidente. Que os dirigentes aceitam. Evidente. Se hoje o Estado não faz o papel para que ele foi criado, é justamente porque o sistema capitalista, o sistema do empresariado, dessas empresas que vêm de fora, comparam os nossos políticos e hoje eles trabalham para o interesse internacional e não para o interesse do povo brasileiro, da sua nação, que era o que deveria ser feito. Mas é isso que está acontecendo e as pessoas simplesmente não entendem isso. Você, por exemplo, critica o serviço público. Não, é uma merda e tal. Mas quando você sente uma dor no peito, uma dor no estômago, alguma doença, você corre para qual? Você sabe que é ruim, mas você vai para o hospital público. Por que você vai para o hospital público? Porque você sabe que se você for para o particular sem dinheiro, eles não te atendem. Você pode morrer lá de frente. Quantas pessoas não morrem de frente ao hospital?
eles não te atendem. Você tem que ir pro público. Então o público, mais ruim que seja, ele tem a obrigação de te atender. E você ainda reclama. Você pode tirar os políticos que estão administrando ruim aquilo ali. Em tempos tem uma melhora, tem uma piora. É assim. Mas isso justamente está acontecendo porque o sistema capitalista vem comprando o sistema público e fazendo com que ele seja boicotado de dentro para fora. Aí qual é a solução para isso? Entregar tudo de vez ao sistema capitalista? Isso é o certo? Vão fazer isso e você vai ver o resultado. É por isso que eu estou dizendo, esse governo tem tudo para ser o pior governo que o Brasil já teve. Você vê o que manda no país é o quê? Economia. Toda vez que se fazia uma pergunta de economia a Bolsonaro, o que é que ele dizia? Não, isso aí é com Guedes, isso aí é com Guedes. Mas Bolsonaro, quem vai governar é você? Não, a parte econômica vai ser com Guedes. E de fato é. Quantas coisas Bolsonaro já disse e os caras foram lá e desmentiram? E quem é Guedes? Guedes é o novo FHC. É mais um que estudou lá com FHC, chamado também de Washington Boys. Os garotos de Washington. É assim que ele é chamado. E esses caras vão desde novo pra lá, pra Washington, pra aprender a ser um presidente de um país, a não governar uma nação. Eles vão aprender como tirar os recursos dessa nação e levar para os Estados Unidos. É isso que eles ensinam lá. Como eles conseguirem fazer isso e enrolar o povo ainda por cima. Ter a opinião pública a favor deles. Agora, como o governo não tá aí a matéria, né? Comprando os parlamentares, fazendo a mesma coisa que o PT fazia. Aí eu pergunto, isso é uma jogada de direita ou de esquerda? Aí o cara vai dizer, não, é de esquerda, Davi. Então eles são a falsa direita. Não existe esquerda e direita. O sistema te apresenta isso para que você fique para lá e para cá. Mas tudo dependendo, eu já falei isso e as fatos, as declarações do general Mourão cada vez provam mais. O cara ali, visto como extrema direita, sendo a favor de aborto, sendo a favor da regulamentação da internet, ou seja, aqui proibir, né, a gente de falar, censura para a internet e várias outras coisas. E cadê a direita? Abortista direitista. Direita conservadora que quer privatizar tudo, quer entregar tudo pros caras. Conservar, não tem que conservar o patrimônio? Não é conservadora? Conserva o patrimônio? Ou só se preocupa com a bunda dos outros, como o Bolsonaro tá fazendo? Que a gente só vê Bolsonaro realmente puto da vida quando se trata da bunda dos outros. Então realmente é complicado, família. A máscara vai caindo, o sistema vai mostrando aí. O que a gente tá vendo, a situação é essa. Os nossos empresários vão quebrar, de fato, porque não vão ter condição de competir com os estrangeiros. Cada vez mais essas empresas estrangeiras vêm para cá para levar o nosso dinheiro, que é como o Enes também explicou isso aí. Se sai mais do que entra, não adianta vir investimento estrangeiro. Os caras não vão vir colocar dinheiro aqui para enriquecer a nossa nação. Eles vêm para levar o que tem aqui. É óbvio. E nós ficamos na dependência que esse dinheiro volta através de quê? Da mão de obra. E qual é a mão de obra que você vai oferecer? Você vai ser peão para eles. Só que cada vez mais chega a tecnologia, mais e mais tecnologia, que torna cada vez mais desnecessário o seu trabalho, o seu suor. E aí, o que é que vai acontecer? Redução populacional, caos. E quando tiver nessa hora de caos que vai chegar, é óbvio. Se você cada dia diminui a vaga de emprego, se cada dia mais você desincentiva o empresário brasileiro, se você traz tudo de fora, nada daqui se produz, as empresas não contratam as pessoas daqui, você vai ter caos. Todo mundo é bonzinho, mas quando a barriga apertar, que a fome mesmo realmente apertar, o cara vai partir pra cima e tirar de quem tem. Aí eles vão ter drones, vão ter polícia, vão ter robôs aí pra nos atacar. E aí quando tiver realmente um caos, as pessoas não estiverem mais aguentando a situação, aí vem a nova ordem, o governo supremo propondo organizar tudo. E vai ser feito assim, família. Estamos caminhando pra isso, é o que a gente tá vendo, o cenário todo desenhado e pronto pra isso. Então é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui. Até peço desculpa por ser tão negativo. E eu gostaria muito de poder elogiar aqui o governo, poder mostrar as coisas boas que estão vindo por aí, mas de fato é difícil, família. É muito difícil. Como eu disse, o Bolsonaro ele tem que ficar realmente ligado, porque a qualquer momento podem tirar ele. Basta ele dar um peido fora do plano dos Illuminati, dos senhores do mundo, da nova ordem mundial, e vão tirar ele do cargo e Mourão assume. E aí, meus amigos, aí vocês vão ver o bicho pegar de vez. Mas enfim, é isso. Fiquem todos com Deus, compartilhe esse vídeo, mostra pra mais um. Vai que a gente consegue acordar, né? Mais um aí. E antes que alguém queira nos classificar como esquerda ou direita, graças a Deus, tudo que a gente faz fica aqui na internet. Então nós temos vários vídeos aí, por exemplo, metendo o pau na esquerda, mostrando que esse partido, principalmente o PT, tem parte com o demônio. E a ideologia esquerdista vem tirada de doutrinas luciferianas. Também temos vários vídeos aí, você pode ver a qualquer momento. Então não se trata de sermos esquerdistas.
Nós dissemos aqui e seguramos o que a gente diz. Nenhum nem outro presta, nem esquerda nem direita. Realmente precisa um movimento nacionalista para derrubar todo esse sistema que está aí. E esse sistema dele não vai sair nada de bom. Então é isso, família. Que o nosso Yahushu acompanhe e proteja vocês durante toda a semana, sempre encarando o sobrenatural.